Fala, gente! Mais um Difflin XP! Que rufem os tambores, glória a Deus! É isso aí, tô empolgado porque esse tema eu creio que é um tema que vai trazer muita revelação para todos nós, para nós não sermos não somente massa de manobra, mas para nós termos uma opinião consolidada, embasada e fundamentada na Bíblia, né, gente? Eu acho que a coisa mais importante é a gente não ter opinião própria, a gente ter a opinião de Deus. Jesus fala que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Quanto mais nós, se Jesus fazer isso, quanto mais nós. Ouvir o Espírito Santo, ouvir a Deus, antes de fazer as coisas, antes de pregar, antes de falar. Eu queria só contar uma experiência ontem aqui, que ontem eu estava entrando no meu condomínio de carro, e aí eu vi um rapaz de bicicleta caminhando, e eu não sou muito de abordar na rua assim o tempo todo. Eu abordo, mas não é tipo toda hora, todo dia, não é todo dia. E aí eu senti assim um peso, Deus falando comigo, aborda esse cara. Não senti Deus falando assim, tipo, fala com ele isso, aquilo. Só senti que eu precisava conversar com o moleque. O moleque deve ter uns 16, 17 anos, tava de bicicleta. Eu vi que não era do condomínio, ele tava fazendo lá uma entrega. E aí eu parei e falei, mano, chega aí, quero falar com você rapidão. Aí ele olhou assim, tirou o Juliette dele. Aí, a hora que ele parou, eu comecei a trocar ideia com ele. Falei, mano, nem sei porque eu te parei, mas eu tô sentindo aqui. Não falei que era de Deus. Depois que eu me liguei que eu não falei. Tô sentindo um negócio aqui, mano. Deus tem um propósito muito lindo pra você, cara. Deus tem algo especial pra você. E no meu coração começou a vir uma compaixão, uma dor por aquele menino. Perguntei, você tá trabalhando desde que horas? Era tarde. Ele falou, era umas 5 da tarde. Tô desde as 9, mano. Todo dia, das 9 às 10 na bike aqui, ó. Entregando. E na hora, e as pessoas que me conhecem sabem como eu admiro gente que trabalha, que poderiam estar fazendo tanta coisa, mas um jovem novo trabalhando para conquistar as coisas, nesse mundo que a gente sabe que não é fácil conquistar as coisas, nesse mundo que às vezes a gente vê tanta corrupção, tanta coisa, é difícil de alguns crescerem. Eu falei, mano, Deus quer você, velho. Deus quer você de qualquer jeito. E desculpa falar isso, inclusive, mano, porque você tá trabalhando, velho. Eu não sou muito de fazer isso, porque eu realmente não dou dinheiro. Não sei que Deus fale comigo, mas eu não dou dinheiro, porque muitas vezes as pessoas vão usar pra droga, isso, aquilo. Então, no caso, né, tem gente que vende aqueles paninhos de prato, aí eu acabo comprando, mas dinheiro em si acabo não dando. E eu senti que eu tinha que tirar uma quantia certa, e nessa hora eu ouvi Deus. Tirei, na hora que eu dei o dinheiro, o moleque encheu o olho de água, assim. Aí ele começou a abrir o coração, e eu não quero chorar aqui falando isso, mas falando que estava no mundo do crime, perdeu um irmão há 1 ano, tomou tiro da polícia porque estava no mundo do crime, e ele estava se envolvendo com isso também. E ele falou, mano, eu tô desviadão, velho. Na hora que ele falou isso, me bateu assim, falei, cara, quantos jovens como esse estão na rua perdendo as suas vidas por bala, por tiro da polícia. Que é isso que a gente está vivendo nos dias de hoje? Um ambiente, uma era que nós temos toda a informação do mundo para crescer, os jovens podem estudar dentro de casa. Eu conheço gente que dentro de casa começou a fazer vídeos ou começou a estudar tecnologia da informação e sem diploma cresceram e tão bem, tão firmes, principalmente firmes com Jesus, apaixonados por Jesus. Mas a palavra de Deus diz, como ouvirão se não há quem pregue? E quebrou meu coração, mas eu tô contando essa história aqui porque eu fiquei muito assim, chocado depois, chorei muito depois com a minha esposa, falando, mano, a gente tem que ganhar os jovens das nossas cidades para Jesus. A gente tem que fazer alguma coisa, Cara, se você tem um lugar para morar, se você tá conseguindo trabalhar, se você tem saúde, cara, o resto pode ficar tranquilo, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas Deus vai acrescentar. Todas as outras coisas Deus vai acrescentar. Mateus 6,33, depois você lê lá o capítulo inteiro, vê como Jesus ele prega para as multidões, mas ele está falando, cara, é só buscar o reino de Deus primeiro. Não se aliene, não fique com raivinha de igreja, não fica triste com o que as pessoas fazem, não deixa o externo afetar seu interno. Vai, pregue a palavra, vai, ame Jesus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento de todos, amar a Jesus. E eu estou contando isso porque uma das coisas que eu creio que uma geração que está voltada para a tecnologia, o tempo todo, como eu falei no último Difflin XP, estou continuando aqui falando sobre polarização.
sobre os algoritmos da internet. As pessoas estão vidradas nisso aqui e as redes sociais e os aplicativos têm... como eu disse, eu trabalho com isso, a nossa obrigação, né, Michel? Nossa obrigação como publicitários, trabalhando com marketing, é fazer você ficar nisso aqui o tempo todo. O tempo todo, quanto mais melhor, porque mais recurso para quem consegue fazer você ficar vendo. Quanto mais tempo você gasta lá no Instagram rodando o feed, mais dinheiro o Instagram está ganhando. Eles conseguem ver quanto tempo você gasta em cada foto. Os algoritmos, uma das coisas que mede o algoritmo é o tempo que você gasta lendo textos, vendo fotos. A gente consegue, dentro de um site, ver onde você clicou, onde você está gostando mais. A gente consegue ver tudo isso para justamente direcionar para onde você vai, direcionar o que você deve fazer e usar a nossa criatividade do lado de cá para fazer você comprar o produto, adquirir o serviço ou consumir o conteúdo. Dentro disso tudo, eu contei aquele exemplo no começo porque o importante é nós ouvirmos Deus. Eu fiquei pensando, se eu tivesse deixado passar, não tivesse parado aquele menino para falar com ele, hoje a gente tá encaixando esse menino em célula e tudo, mas eu fiquei, cara, e se eu não tivesse parado ali? E se ele tivesse saído dali e de repente sentisse vontade de novo, visto que tá tão difícil rodar de bicicleta para todo lado e voltar como irmão dele ao mundo do crime? Cara, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Que desastre o mundo tem acontecido no mundo, que tristeza tem acontecido no mundo, talvez por negligência nossa de nós não ouvirmos a Deus. E como que nós ouvimos a Deus? Através da palavra dele. Eu creio que Deus fala audivelmente com alguns. Você vai ter aquela paz completa, você vai ter aquele sentimento, é de Deus. Mas o que vai comprovar se aquele sentimento, se aquela paz completa é de Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que eu estou dizendo aqui que nós não devemos tomar partido. Eu li semana passada de o que Paulo fala para Timóteo, de não ser parcial e não ser tomado de favoritismo, porque nós não devemos ser parciais, a não ser que a palavra de Deus diga. Muitas pessoas, eu quero aqui ressaltar algo. Deixa eu ler aqui rapidinho com você o versículo que a gente leu na semana passada, de 1 Timóteo 5:21. Eu exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, e que aqui procure observar essas instruções sem parcialidade. Não faça nada por favoritismo. 1 Timóteo 5:21. Então eu estou falando bastante esse versículo para você memorizar mesmo, para ficar na tua mente. Parcialidade, favoritismo. É isso que o mundo é direcionado nisso. Semana passada a gente falou sobre o contexto que você cresce. Então, se você cresce debaixo de um ambiente racista, você tem a possibilidade grande de você ser um grande lutador contra o racismo. Você é alguém proeminente, alguém de destaque na luta contra o racismo. Se você cresceu passando necessidades, talvez vendo abusos de chefes de fábrica, chefes de trabalho, de repente você conhece lá uma teoria marxista, talvez você se apaixone por aquilo por causa do contexto que você viveu, geralmente, nem por causa da teoria ser uma teoria tão boa. E no caso de Karl Marx, a gente sabe, contra a Bíblia. Então, se é contra a Bíblia, meus amigos, a gente precisa refutar. A gente não tem como, Romanos 12:2, não se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Uma das coisas que eu vejo que é importante nesse mundo dos algoritmos, nas redes sociais, saiba, e a gente está encerrando aqui, eu quero terminar com esse tema aqui, saiba ouvir conselhos contrários àquilo que você pensa. Tem gente que prefere nem ouvir conselhos, feedback de outras pessoas, porque sabe que o feedback vai ser negativo. Tem pessoas que... Estava falando aqui de casamento, né? É a pessoa para você namorar, não é? E aí a pessoa nem pede opinião do pai, da mãe, porque sabe que vai ser contrário. Nem vai falar com a liderança, porque sabe que a liderança vai falar, cara, talvez, o que você acha de esperar mais um mês? Vamos orar em cima disso? A pessoa não quer esperar. Aí o que ela faz? Ela dá um famoso bypass, né? O que é o bypass? Ela continua vindo para a igreja, continua fazendo tudo, mas não, estou namorando. E ela, ao invés de pedir conselhos, como a Bíblia fala aqui na multidão de conselheiros a sabedoria, ela simplesmente assume aquilo como verdade e aí muitas vezes, eu já vi isso muitas e muitas vezes, vai lá na frente e bate cabeça com aquilo. As pessoas que às vezes falam, eu fiz romance real e meu casamento não deu certo. Cara,
Primeiro, romance real não é uma regra, é importante falar sobre isso. Mas por que não deu certo o casamento? Porque muita gente, quando fala de namoro, as pessoas focam na questão do sexo, do beijo. E o padrão bíblico para um relacionamento não é só isso. Tem a santidade, que é importante, a gente prega muito e fala muito a respeito, e vai continuar falando, porque a Bíblia fala a respeito disso, sexo somente após o casamento. Isso aqui a Bíblia não deixa dúvidas a respeito. Porém, só que não é só de sexo que o relacionamento, a gente precisa se preocupar no relacionamento. Tem a questão de caráter, tem a questão de integridade, tem a questão, né, de mentira, a pessoa mente, a pessoa ainda, ela tem a questão de relacionamento, ela é brigada com o pai, é brigada com a mãe, aí chega lá, brigada com o pai porque o pai separou, o pai aprontou, isso aqui. A Bíblia fala claramente a respeito do perdão e as consequências da falta de perdão, e vai lá e casa. Aí fala, eu fiz romance real, porque não beijou e não fez sexo antes. E aí depois falar, meu casamento não deu certo. Mas peraí, cara, peraí. O que a Bíblia diz a respeito? E aqui eu estou dizendo tudo isso porque nesse mundo de algoritmos, parcialidade, favoritismo, eu estou vendo lá nos Estados Unidos o Black Lives Matter, que quando você ouve a frase Black Lives Matter, vidas negras importam. Minha mãe é negra, eu sofri racismo quando eu era menino, meu apelido era Preto, porque na minha escola só tinha um monte de gente, bastante elite, tudo branco. E aí por uma série só, meu apelido foi Preto. E eu ficava, nossa, mas por que o preto não porque chamar o outro de preto, né? Não creio que é tão problema. Vejo esposas chamando o marido de preto, eu não vou citar nomes aqui, mas é uma coisa que obviamente não é racista, é pelo contrário, é um jeitinho carinhoso da esposa ou de alguém chamar o outro. Porém, no meu caso eu via que era de uma forma pejorativa. E eu tinha tudo para crescer, né, antirracista e tal, aquela coisa toda, Black Lives Matter e tal. Mas como tudo é polarizado, aí você vê que existe um movimento que talvez teria um conteúdo legal. Eles até tentam citar Martin Luther King, que não tem absolutamente nada a ver hoje, mas com não sei se é uma minoria, uma maioria, dentro desse movimento, que é um movimento que está pegando brancos lá nos Estados Unidos e faz todo mundo seguir o gesto deles. É um movimento que está pegando pessoas brancas que às vezes não querem fazer o que eles falam, ou porque passa algum sentimento de racismo e eles espancam, batem na rua. E existem vídeos e vídeos falando a esse respeito, alguns falsos. É importante saber que existem bastante vídeos falsos a esse respeito também, difamando, porque eu creio que também tem gente dentro do movimento que começou com um desejo genuíno de falar, olha, eu quero acabar com o racismo, isso não é certo, isso não é justo. Você vê gente lutando pelo aquecimento global, atores famosos que você vê que a índole é justa, existe o aquecimento global, tá aí, tem coisa ruim acontecendo, tem queimada acontecendo, mas aí acaba propagando coisas que não são verdades, e aí a polarização faz o quê? Não olha o sentimento do cara, não, eu tô com o sentimento certo de ter um mundo melhor, um mundo que não vai ser superaquecido para os nossos filhos, mas aí tem aqueles que olham que ele errou e aí polarizam para um lado, falam, nossa, o cara... que absurdo, que politiqueiro, que maldito, que não sei o que, os xingamentos, tal do vomitaço, o cancelamento, a gente vai falar sobre a cultura do cancelamento logo mais, e do outro lado as pessoas que apoiam cegamente, e aí fica os dois lados, e ninguém, peraí, mas o que a Bíblia diz? Olha só, qual que é o sentimento dele? Peraí, mas o que está acontecendo? O que a ciência diz? E eu creio que a ciência e a palavra de Deus andam muito juntos. Se você estuda ciência, se você estuda a Bíblia, você vai ver que as provas históricas da Bíblia, ainda hoje, a prova científica no lado emocional também, como a Bíblia já ensinou princípios que hoje os psicólogos pregam e fazem dentro das terapias há muitos anos. Então eu estou dizendo isso mais uma vez para que nós, primeiro, ouçamos a Deus e saibamos ouvir opiniões contrárias, porque às vezes você não vai gostar da opinião do seu líder, do seu pastor, do seu amigo, do seu filho. Ouça! E aí vai uma regra, gente, um termômetro aqui. Se você é daqueles que ouve opinião contrária e fica nervosinho, você não consegue discutir por uma hora uma questão que seja política. Tem gente que fala política, religião e futebol não se discute. Sabe para quem que não se discute isso? Para quem é melindroso, para quem não consegue ouvir opinião contrária. Não é porque eu sou São Paulino que eu não vou sentar com um corintiano e discutir futebol. Falar, o Corinthians está muito melhor nesse jogo. O último jogo, ainda bem, o São Paulo foi muito melhor. E se o Corinthians falar, mas não, o São Paulo ganhou e ganhou com folga e teve frango do goleiro, emocionalmente estava melhor no jogo, velho. Não tem como. São fatos ali que, se você
você é imparcial, você consegue diagnosticar, discutir e não ficar nervosinho. Mas tem gente que não consegue ouvir opiniões contrárias porque fica todo irritadinho. Você vê isso muito na política. Você vê, cara, em época de eleição tem gente que cancela o outro, que para de seguir o outro por causa de política. Cara, contra imaturidade. Será que... Sabe o que a pessoa está dizendo? Eu sou melhor, eu sei a verdade, eu não vou seguir mais você, porque o que você está falando não tem nexo. Eu sou inteligente, você não. Cara, peraí, a gente não pode crescer junto. Eu tenho gente que eu sento que pensa contrário de mim. Eu gosto de discutir com essas pessoas, a gente conversa. Eu gosto muito do que a palavra de Deus diz. Eu quero terminar com esse versículo aqui. Lá em 1 Pedro 3,15 diz: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Olha que interessante que Pedro fala aqui: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Esteja preparado para responder qualquer pessoa que perguntar a razão da esperança que há em você. Quem que é a razão da nossa esperança? É Jesus. Se eu tenho a Bíblia como fundamento, a única vez que eu posso talvez não ter argumento, não conseguir conversar por falta de conhecimento, não porque eu vou ficar nervosinho, é porque eu preciso ter base bíblica. E já aconteceu comigo muitas vezes. Bruno, isso aqui é certo ou errado? Peraí, o que a Bíblia diz? Deixa eu ir lá estudar então. Eu vou ler a Bíblia, vou perguntar para os meus pastores, para pastores de outros, de outros lugares que eu reconheço que são sérios em relação à palavra de Deus, e eu vou ter o meu conhecimento bíblico a respeito daquilo. E é interessante, porque geralmente que eu me coloco debaixo da palavra de Deus, aí eu vejo que também o meu pastor está ouvindo Deus, e esse é o poder do reino de Deus, e a unidade vem daí, dessas discussões saudáveis, de gente que não fica nervosinho. Tem gente que, mano, fala do Bolsonaro, velho. O cara, na mesma época que falava da Dilma, os caras se mudam de cor, velho. Tipo assim, eu falo, mano, peraí, a Bíblia fala para nós orarmos pelos reis, fala para nós orarmos pelo nosso presidente. Aí vai o pastor orar pelo presidente, tem gente xingando o pastor. Eu fico, peraí, velho, que imaturidade é essa? Que infantilidade é essa? Geralmente o resultado disso é por causa daquilo que as pessoas ficam vendo. Aí vê tanta politicagem, vê tanta gente falando mal. E aí ele fez isso, ele fez aquilo, e ele fez aí a Dilma era a mesma coisa, ela fez isso, impeachment, E aí os governos anteriores, que é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Solta Barrabás, o povo urrava, gritava, Barrabás virou o ídolo do povo. Crucifica Jesus. Você já parou para pensar isso? Que talvez você esteja fazendo a mesma coisa, cara. Isso é imaturidade. A palavra fala em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Mais uma vez eu quero dizer para você o que a Bíblia diz a respeito. E você já está partindo de um princípio errado e contra a Bíblia se você não consegue sentar na mesa e conversar com pessoas que pensam e falam e te dão feedback contrário ao que você pensa. É isso aí, gente. Eu espero que isso tenha ajudado. Nós encerramos aqui esse tema polarização e algoritmos. Eu creio que nós temos aqui um povo que tem sede de conhecimento da palavra, sede de ouvir a Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. E é isso que nós vamos fazer, é isso que nós estamos crescendo. Esse que vos fala, não sabe tudo. Eu estou aprendendo muita coisa. Cada dia que eu estudo mais, eu gosto de ler muito. Eu acho que eu leio talvez em torno de umas 3 horas por dia ou mais. Eu amo ler livros, eu amo ler. Mas cada vez que eu leio mais, eu vejo, meu Deus, eu sei tão pouco. E esse é o sentimento que a gente sempre vai ter. Por isso que a gente depende muito de Deus. E a leitura principal todos os dias deve ser a nossa Bíblia, fazendo journaling lá. Beleza? Beijo pra vocês, Deus abençoe, tchau!